Bom, pessoal, queria, né, desejar aí uma boa noite, né, para todas, todos, agradecer a presença de todo mundo, né, iniciar aqui, então, hoje mais uma atividade do nosso ciclo, né, de formação em licenciatura. Foi uma ideia pensada entre os professores de licenciatura, né, nesse contexto de pandemia e disciplinas online, né? Então a gente pensou aí trazer algumas pessoas para conversar com a gente, né? A gente já teve sobre projeto de vida, né? A gente já teve sobre aí a BNCC, e hoje então a gente está trazendo, né, o professor Daniel, né? Agradecer aí a presença do professor Daniel, dizer que a gente está gravando essa atividade, ela não vai ser utilizada com nenhum fim comercial, né? Vai ser utilizada somente para fins acadêmicos, né? Disponibilizar para alunos que, de repente, faltaram, né? Então, temos a autorização de todos aí, né? Acredito, né? E, então, o professor Daniel, né? Ele é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele é o idealizador do jogo de tabuleiro sociológico Lutas Simbólicas, né? Ele tem experiência na área de humanidades, principalmente nos estudos sobre aspectos sociais da tecnologia, educação, ludicidade e mídias digitais, né? Atualmente, ele desenvolve projetos e pesquisas sobre as potencialidades dos jogos eletrônicos na educação e está aí na luta pela Convoca Seduc, né? Convoca todo mundo, né? Aqui da Secretaria de Educação do Ceará, né? E aqui a gente está muito na torcida para que ele assuma. E falando rapidamente, assim, eu conheci o jogo através da internet e desde o começo, né? Eu achei totalmente pertinente e fico muito feliz de poder trazer o Daniel aqui para fazer essa atividade, porque eu considero, primeiro, o Pierre Bourdieu um autor muito central na sociologia contemporânea, né? Não sei, eu considero, é a própria sociologia, né, contemporânea que considera ele um autor central. E em outro ponto, essa iniciativa, né, de tentar abordar esse autor tão chave para a gente compreender várias questões do mundo de uma forma um tanto mais lúdica, né? Uma forma um tanto diferenciada, né? Pensando no ensino médio, e não só no ensino médio, né? O Daniel que vai falar, então pensar aí outras formas de abordar esses teóricos aí, né, que a gente tem dentro da sociologia. Bom, Daniel, mais uma vez eu agradeço aí a tua presença, né? Agradeço por ter aceitado o convite e te passo a palavra, viu? Qualquer coisa, né, estamos aqui. Boa noite. É uma alegria estar aqui nesse momento, assim, um momento assim bem solene mesmo. Imagino assim que enquanto, né, uma pessoa assim que sempre, quer dizer, nos últimos 10 anos vem estudando essa questão das relações sociais na internet, nos espaços online, né? Então, não é o meu celular, é de outra pessoa, mas vou pegar. Desculpa, gente. Então, assim, essa questão, né, de imaginar de que as aulas online, as experiências didáticas online, elas precisam, sim, ter essa característica da novidade, da criatividade e sempre também do zelo. Essa questão, né, de nos preocuparmos com a questão sonora, a questão visual, como que nós vamos apresentar essa sociologia, né, para os alunos e alunas. Então, imaginar que isso é um desafio que é jogado para a gente, para nós, né? E o Lutas Simbólicas, ele é um jogo ilustrado, feito à mão, né, com ilustrações feitas
por uma pessoa um grande amigo chamado Wesley Nunes, que fez 70 desenhos à mão, inspirado na arte do mangá, que é uma arte que... Nossa, eu tinha desligado o celular. É uma arte que... Só botar no silencioso. Vou ficar com ele na mão aqui, aí eu fico silenciando. Então, esses desenhos, eles foram feitos por esse artista, né, com esse objetivo de imaginar uma sociologia também colorida, uma sociologia ilustrada, uma sociologia lúdica, mas também uma sociologia mágica, uma sociologia imaginativa e também crítica, porque essa questão da criticidade acaba sendo o elemento chave, né, podemos até dizer assim que antes de ser um jogo para ensinar a teoria do Pierre Bourdieu, ele pode ser mais imaginado como um jogo para pensar desigualdades sociais a partir dessa lente que o Pierre Bourdieu traz dos capitais simbólicos. Então, tipo, esse conceito, eu também, né, assim como o professor Ícaro, considero crucial, essa discussão sobre capitais, né, de que vivemos em um mundo em que a lógica do capital, ela de alguma forma, ela se tentacularizou, né, na perspectiva de criar tentáculos. Ela se expandiu de uma forma tão ampla, né, de que essas razões, essas lógicas dos capitais acabaram criando esses diversos tipos de capitais. Capital social, capital cultural, capital econômico, capital político, capital jurídico e capital humano e diversos tipos de capitais que o Pierre Bourdieu comenta ao longo da sua obra, porque o objetivo dele nunca foi engessar isso, né? Então, a teoria do Pierre Bourdieu nos dá a oportunidade até de pensar novos capitais que agora estão se expandindo, que na época dele não eram tão presentes ou tão visíveis. Talvez esse cybercapital, sabe, que flui nas redes digitais, que de alguma forma é diferente do capital social, mas tem relação. Então, isso é muito potente, né, para a gente imaginar, para a gente pensar as relações sociais hoje. Não é difícil. Por exemplo, eu venho de escola pública, eu estudei escola particular porque tinha bolsa, aí depois perdi essa bolsa por uma política governamental, aí fui para a escola pública, não, fui para a escola particular, aí a família não conseguia pagar as mensalidades, fui para a pública. Então, todo esse dilema, assim, do capital cultural, eu vivenciei na pele e descobri em 2004, quando eu cheguei no curso de Ciências Sociais da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e li um texto do Pierre Bourdieu, no qual ele falava sobre o capital cultural, que é um texto que está no Razões Práticas, chamado o Segundo Capital, ou o Novo Capital. Então, ler aquilo, né, e toda aquela simbologia, né, de fazer aquela relação de relacionar o ato da diplomação com a consagração dos cavaleiros medievais, né, que ele faz isso no texto. Então, tudo isso assim, foi quase como um eureka, assim, nossa, é isso. Existe realmente um tipo diferente ali de capital, e eu tensionava muito isso, porque eu vivia aquele dilema, assim, né, de ter na família pessoas que estudavam nas melhores escolas, por exemplo, né, e lá na minha família toda aquela dificuldade, e eu sempre, sabe, aquilo me tensionava muito, né, então aquela tensão, né, dos alunos que vão com as blusas dos cursos mais caros, né, fazer a prova do vestibular na época e tal, e tudo aquilo impacta a juventude de uma forma bem potente, né? Então, descobri sobre capital cultural em 2004, e sendo que em 2003 eu estava no ensino médio, no terceiro ano. Em 2004 eu descobri sobre esse conceito e foi tipo um eureka, né? Foi tipo a paixão à primeira vista. Eu disse, nossa, é esse tipo de sociologia que eu quero fazer. Aí nunca mais deixei de ler nada da linha de sociologia desde 2004, porque achei aquilo ali uma coisa assim bem interessante, assim, uma forma de desconstrução da realidade, no sentido de pensar teoricamente, de objetivar, fazer a objetivação participante.
participação objetivante, né, que ele fala e tal, que tem as suas potencialidades enquanto método, e todo aquele pensamento racionalista, né, aquela racionalização de coisas que para a gente eram jogos. Por exemplo, o jogo acadêmico é muitas vezes visto como um jogo que não é um jogo. A gente sabe que é um jogo, mas ele se esconde enquanto jogo. Então, ajudar as pessoas a perceber que os jogos sociais, como os jogos culturais, escolares, eles são jogos, é potência. É uma forma de alguma forma, descortinar certas realidades que para as pessoas são muito, muito objetivas. Assim, são realidades em que, sabe, por exemplo, questionar a escola, sabe, assim, é uma coisa assim quase que questionar um dogma. Então, isso é uma coisa assim bem... É preciso... Eu acho assim que o jogo Lutas Simbólicas, que reforça essa questão do capital cultural, porque, assim, eu imagino, né, que se tem uma grande originalidade que o Pierre Bourdieu trouxe, foi essa preocupação dele bem expressiva com o capital cultural. Eu diria até que é a grande novidade dele, assim, né? Porque capital econômico, né, é o grande conhecido, né? Desde tempos imemoriais, todo mundo conhece ali, de alguma forma, a atuação do capital econômico. O capital social não é um termo que a gente atrele a Pierre Bourdieu especificamente, porque já existe uma teoria aí do capital social bem mais antiga. Mas quando falamos sobre capital cultural, acaba sendo uma marca do autor. É quase difícil você falar sobre capital cultural sem se referir diretamente ou indiretamente a ele. Então, por que eu estou falando isso, né, sobre essa questão do capital cultural? Porque saber sobre isso no ensino médio, logo no ensino médio, ao invés do meu caso, que eu só descobri na faculdade que tinha esse conceito, se alguém tivesse me dito antes, eu teria pensado muito melhor essa questão da desigualdade do vestibular, essa questão das desigualdades escolares, né? Essa questão do ranqueamento, íamos ter muito mais munição para questionar esse ranqueamento educacional, tal, porque a teoria crítica, ela abre, sim, oportunidades para a gente repensar a educação assim, de uma forma geral, mais ampla, sabe? E, inclusive, radicalizar, pensar novas escolas, novas formas de pedagogia mais criativas, mais lúdicas, que, sabe, que estejam mais conectadas com essa ludificação, mas não é aquela ludificação feita pela Fundação Lehman, sabe, ou outros gigantes aí, bilionários da educação. Não, é a gente entender, mesmo enquanto produtores de periferia, produtores, né, independentes, como no meu caso. Sou um docente que estou desempregado há 20 meses e mesmo aprovado num concurso público e praticamente já tive um tempo que eu vivi de doação na internet, sabe? E, tipo, como que a gente tira a potência disso, ao invés da frustração ou sabe, da depressão, sabe? Então, o lúdico, ele vem para isso, para a gente pegar a nossa cabeça, assim, e de alguma forma pegar aquele mundo cinza que quem é adulto, minimamente consciente, está de olho aberto para as questões sociais, né? Está bem preocupado, ou não está dormindo bem, tipo aquela questão lá do Não Olhe para Cima, do filme, né? Da Netflix. Então, quem é uma pessoa minimamente adulta e está sentindo o mundo, né, sabe que a gente está sempre, né, mas cada vez mais na iminência de grandes guerras mundiais e tal, Ucrânia, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil e tal. Então, tudo isso não são só jogos linguísticos, tudo isso são coisas reais mesmo, que têm implicações práticas. Então, tipo, trazer essa reflexão, sabe, lúdica, essa verdadeira ludicidade, da gente entender assim, olha, a gente vai fazer o melhor com o pouco que a gente tem.
e vamos fazer porque ou é isso, ou a depressão, ou a frustração, porque realmente as frustrações são bem grandes, né? Enquanto classe docente, viramos os inimigos da nação, mais ainda enquanto pessoas de sociologia, humanas, né? Então, essa resistência, essa resiliência tem um pouco disso. Então, queria só fazer essa introdução, aí agora eu já vou jogar vocês na sociologia lúdica aqui, na sociologia colorida do Lutas Simbólicas. Eu vou transmitir aqui a tela. Cadê aqui? Transmitir uma janela. Pronto. Já estou abrindo aqui a página inicial da plataforma, onde a versão online do Lutas Simbólicas está hospedada, mas lembrando de que o nosso jogo ele é pensado como um jogo físico, um jogo impresso, uma caixa, né, com 30 por 30 centímetros, com uma determinada quantidade de coisas dentro e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. E a minha ideia agora, nesse momento, é mostrar, né, como que vocês acessam essa plataforma e como que a gente pode também experimentar o jogo sem precisar de grandes parafernálias tecnológicas, né? A questão da acessibilidade é sempre crucial. Mas em relação ao Lutas Simbólicas, a gente está vivendo um desafio, porque o nosso sonho é fazer a versão mobile, a versão para aplicativos, para dispositivos móveis, seja tablets ou smartphones, mas nós somos um projeto sem financiamento, a gente consegue ali, uma vez ou outra, um edital, mas nada expressivo, que pudesse bancar o desenvolvimento do jogo e tal, e isso atrapalha tudo, né? Por exemplo, eu uso a Tabletopia, é a plataforma onde o jogo Lutas Simbólicas está hospedado. Eu uso a versão gratuita, a versão, né, de criador, né, a versão gratuita que limita muito assim, a questão dos jogos, a questão da produção. Por exemplo, em uma conta eu só posso lançar um jogo, ao invés de ter 1 GB disponível para subir as artes, eu só tenho 200 MB. Então, tudo isso acontece porque nós não temos $5 para pagar por mês a plataforma, para ter acesso a ferramentas ali de criação mais potentes, né? Mas, enfim, vamos continuando, a gente vai no desafio mesmo. E essa plataforma também, eu estava falando do celular, porque, obviamente, eu pesquiso tecnologia, eu sei que a maioria das pessoas, acho que 80%, mais de 80%, de acordo com os últimos dados da PNAD, as pessoas se conectam não por computadores de mesa ou notebooks, mas por dispositivos móveis, né? Smartphones, especialmente o smartphone, né? Então, mas já ensaiamos lançar uma versão digital do Lutas Simbólicas, mobile, mas ainda não foi possível. Então, por essa limitação, só é possível acessar o Lutas Simbólicas através de um PC de mesa, né? Ou notebook de mesa. Mas a plataforma é gratuita, basta você acessar esse site, né? www.tabletopia.com. Essa é a página inicial do jogo, ou da plataforma. Lembrando que se você clicar aqui em All Games, vocês vão ter acesso, além do Lutas Simbólicas, a mais de 2.000 jogos. Então, esses jogos, eles são jogos de tabuleiros digitalizados que funcionam numa mesa, numa mesa 3D, num ambiente 3D, que eu vou mostrar já já como é que funciona, né? Então, até eu digo assim, não gostou do Lutas Simbólicas, mas explora os outros 2.000 jogos que tem aqui, que é bem importante, assim, tem inclusive jogos assim, sabe, com imenso potencial pedagógico. Por exemplo, se formos aqui na seção New Releases, né, os novos lançamentos, então vou clicar aqui, aí de cara nós já vemos um jogo aqui chamado Newton. Vou clicar aqui rapidamente, né? Então ele mostra aqui, né, a página do jogo e aqui tem algumas fotos do jogo, algumas imagens. Dá para ver, né, assim, como que isso aqui aparentemente assusta também, né? Nossa, o que é isso? Quantos quadradinhos? Isso aqui deve ser muito difícil de jogar. Alguns até são, mas outros não.
Aqui no caso, né, eu estou mostrando outros jogos exatamente para reforçar isso, de que não tem só lutas simbólicas aqui. Então, eu vou procurar aqui o lutas simbólicas, basta você clicar aqui no ícone de pesquisa, coloca lutas simbólicas, e, claro, lembrando, né, mais uma vez, que isso funciona em qualquer navegador, seja o Opera, o Mozilla, Google Chrome, ele tem um suporte bem amplo. Você não precisa instalar o jogo ou nenhum desses 2.000 jogos para jogar. Você só acessa o site, cria uma conta gratuita, né? Recomendo criar gratuita. Você tem acesso a 99% dos jogos. E aqui estamos na página do Lutas Simbólicas. Como vocês podem ver, né? Aqui o jogo ele está definido assim. Lutas Simbólicas é um jogo sobre desigualdades e acumulação de capitais. O jogo é inspirado na teoria do sociólogo Pierre Bourdieu. Se você clicar aqui em Rules, baixa o arquivo PDF das regras. E para experimentar o jogo, aqui tem mais algumas fotos, alguns comentários, que eu até gostaria, assim, gente, que quem está aqui, sabe, vai experimentar, dá um feedback, assim, porque é muito importante. Ó. Nós temos aqui... no caso Lutas Simbólicas, nós temos 4 comentários. O primeiro é de 2018. Então, nós estamos há 4 anos experimentando online também. Aqui nós temos, ó, não sei se dá para ver, mas são 686 horas de utilização desse jogo aqui nessa plataforma. Então, todos esses dados acabam sendo bem importantes até para a gente pensar futuramente uma pesquisa. Então, fica até a recomendação, professor, né? De quem for experimentar o Lutas Simbólicas, pode deixar um exercício, um dos exercícios seria deixar esse comentário aqui na página do jogo, porque ele realmente fica. Você escreveu, ele vai cristalizar aqui. Enquanto tiver essa plataforma estiver online, ela é bem resiliente, ela não é uma plataforma que está sendo bem usada, especialmente por produtores independentes de produção de jogos, como é o meu caso. Eu utilizo a plataforma sem pagar nada, com recursos limitados, né? Mas, enfim. Como é que faz para jogar? Vocês podem perguntar, né? Então, para jogar, basta você clicar aqui na opção Play Online. No caso, eu já estou logado na minha conta, né? E já mostrando assim de forma assim bem específica, bem rápida, como é que faz para colocar as pessoas no jogo e tal. Vou mostrar aqui, ó. A plataforma ela é em inglês e tal, mas quando o nosso jogo ele é em português. Se vocês forem liberar uma partida para várias pessoas, é só vocês clicarem aqui em Take Seat, né, que é pegar assento. Sim, aqui no caso, né, a gente está tendo um problema aqui na Steam, porque eu estou rodando o jogo da Steam. E algumas pessoas já disseram que tem algum problema aqui de uma restrição de copyright, que eu não sei de onde está vindo isso, porque o jogo é totalmente original. Vou até entrar em contato com a Steam, que não sei se todo mundo conhece, mas o Steam é uma grande plataforma, é a Netflix dos jogos eletrônicos para PC, né? É uma plataforma que tem jogos eletrônicos que você pode comprar ou baixar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair aqui da Steam e vou mostrar o Lutas Simbólicas pelo navegador. Vou só clicar aqui, transmitir uma nova aba. Pronto. Então, vocês já estão... aqui tem até uma partida aberta que eu vou botar aqui. É uma pergunta. Tem como acessar... eu não consegui ver aqui. Mas depois eu respondo as perguntas, depois eu vou no chat e leio cada uma. Então, já estou abrindo aqui, né, a plataforma. Eu só cliquei naquela opção Play Online, mas eu vou voltar para aquela... Eu cliquei assim só para ver se o jogo abria, mas eu vou voltar para que eu acho importante demonstrar como que vocês criam a sala e como que vocês passam o link para as pessoas, para as outras pessoas poderem entrar na mesma sala. Mas assim, isso aqui é o ambiente, quando a gente entra, esse é o ambiente do 3D, né, do Lutas Simbólicas, um ambiente que você pode ver que você tem acesso a uma câmera 360 graus, você pode dar um zoom, só rolando aqui o mouse, estou só usando o botão de rolagem do mouse,
e a gente consegue dar um zoom assim para ver bem, de forma bem específica, como é que tem no jogo e tal. Mas antes de entrar aqui, eu vou voltar para aquela sala que a gente chama de lobby, né? Vou botar aqui, ó, back to lobby. Só para mostrar para vocês como é que vocês criam a sala e compartilham com outras pessoas. Então, se vocês quiserem jogar com... O Lutas Simbólicas é um jogo para 2 a 6 pessoas. Então, se vocês quiserem jogar com mais pessoas, basta você clicar na opção aqui, ó, Take Seat, Add Seat, né? Adicionar assento. Aqui eu estou adicionando. Aqui nesse exemplo eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 assentos. Então, como é que eu faço para compartilhar o link? É bem simples, basta compartilhar aqui nesse link, né, de compartilhamento, copia o URL da página, e no caso, que eu até vou fazer isso, assim, nesse momento, já era para mim ter falado isso, mas eu acho que eu posso trazer agora. Quem tiver agora e quiser experimentar o Lutas Simbólicas online, ao vivo agora, vai poder. Mas para isso, vocês vão precisar estar no computador de mesa ou no notebook. Vocês vão precisar aceitar esse link aqui que eu vou mandar aqui no bate-papo, ó. E é preciso ter microfone, não é preciso ter câmera. Inclusive, eu vou já desligar a minha para a gente focar só no jogo mesmo, sim. Então, só para me saber, existe alguém que está dentro desses pré-requisitos, que está no notebook ou no computador, está com mouse, tem internet mais ou menos ali razoável e tem microfone. Então, quem puder, já pode aqui clicar nesse link. Aí, lembrando que talvez precise criar uma conta na plataforma, mas dá para criar rapidamente. Acho que só pergunta o e-mail e tal, é algo bem simples. Então, eu vou dar esse tempinho aí para vocês, para ver se alguém entra. Se não, não tem problema que eu apenas demonstro aqui. Não, para entrar tem que clicar nesse link que eu mandei aqui no bate-papo. Porque esse link, ele vai direto para a sala que eu criei, que é a sala que eu estou transmitindo aqui. Então, o Ícaro disse que vai tentar entrar, vamos ver se ele consegue. Você está com o mouse, Ícaro? Pronto, porque como a gente trabalha no ambiente 3D, aí às vezes a pessoa trabalha no notebook, tá só no touchpad e fica meio limitado, assim, porque a maior parte do zoom que a gente dá ali, seja o zoom de aproximação, o distanciamento, a gente faz no mouse. Então, isso agiliza muito. Eu sempre digo que qual é o pré-requisito para jogar? Tem um computador de mesa ou um notebook, tem uma internet, uma conexão mais ou menos razoável, criar uma conta gratuita, né, na plataforma Tabletopia, ter um microfone e um mouse. A questão do microfone, né, às vezes, como você está no computador de mesa ou no notebook, aí às vezes, quando era um computador de mesa, geralmente eu não tenho um microfone, é um item extra e tal, mas o notebook geralmente ele vem com microfone. Aqui no Ceará, né, teve uma política de distribuição de tablets para os alunos e para as alunas, né? O público discente. Só que no caso eu fico triste de não poder usar o Lutas Simbólicas com eles ainda, com essa galera, porque eles ganharam tablets. Olha o que o governo fez. A Ana Carolina disse que não tem mouse, mas vai tentar. Tudo bem, vamos tentar. Enquanto isso, eu vou puxando esse papo aqui com vocês, que eu acho que é importante, tem a ver com a questão de políticas educacionais, porque o governo decidiu comprar tablets para o corpo discente e notebooks para o corpo docente. Então, tipo, Lutas Simbólicas, nesse momento, a gente ainda está em produção da versão mobile. E ainda estamos em desenvolvimento. E pelo andar da carruagem, isso vai ser uma coisa para o segundo semestre de 2022, porque nesse primeiro semestre, nós estamos focados em lançar uma versão inicial, uma tiragem inicial da versão impressa. Isso falando um pouco dos objetivos do projeto, né? Então, o primeiro semestre lançar a versão impressa, uma tiragem inicial, e no segundo semestre a versão mobile, o Lutas Simbólicas Mobile.
e também uma versão infantil do jogo, que por enquanto estamos chamando de lutinhas ou joguinhos sociais. É uma versão para crianças de até 12 anos, totalmente diferente em questão de jogabilidade dessa versão mais adulta, adolescente, mas que guarda a lógica de ir atrás dos capitais, né? Essa questão de competição pelos capitais. Então, isso são alguns planos, né, do Lutas Simbólicas ainda para o ano de 2022. Mas o que acontece? Enquanto a gente não consegue dar notebooks também para os estudantes, então vamos... aqui no Ceará, né? Todos os professores da rede pública, incluindo temporários, vão receber o notebook. Então, a ideia é experimentar com os professores, né, já que eles têm o notebook, eles têm ali o dispositivo tecnológico que exige para jogar lutas simbólicas, fazer oficinas com professores e encontros, vivências, não só oficinas, no objetivo de estimular essas pessoas a experimentar com o jogo, com o lúdico, seja na versão impressa também, né? Porque o que acontece? Vocês vão aprender agora a jogar lutas simbólicas. Mesmo sem ter a versão impressa ali na mão de vocês, vocês vão aprender a jogar, porque é basicamente a mesma coisa. Então, quando vocês tiverem a versão impressa na mão de vocês, vocês não vão ter mais tanta dificuldade. Não vai parecer tipo aquele jogo assim, sabe, aquela coisa assim, que é tão difícil. Nossa, entrou muita gente aqui, ó, que legal. Entrou a Carol, o Max da Ladeira, a Ariadne e o Ícaro. Então, e o Caio também, ó, lotamos a sala. Tá vendo que legal? Então vai ser bem bacana. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos tentar fazer algo bem competitivo e bem lúdico mesmo. Vocês vão assistir aquilo que que eu chamo de pedagogia do gameplay. Como é que funciona isso? Nem todo mundo tem um dispositivo eletrônico para poder participar. Mas se estamos transmitindo online, a pessoa consegue visualizar o jogo. Ela consegue ter uma visão do jogo, porque assistir um gameplay, que é isso que nós vamos fazer agora, tem uma potência pedagógica muito grande. Então, estamos aqui com sala cheia, vocês podem ver, né? Eu vou colocar aqui continue. Aí todo mundo já pode colocar aí também. Aí, o que acontece? Eu acho que, Ícaro, dá para tirar a minha câmera para ficar só mais a total visibilidade do jogo? Vou ver aqui, mas eu acho que dá. Para ficar tipo, o jogo tela cheia total. Porque aí a gente vai ter uma visão melhor. Porque o que acontece? Ó? Eu vou atuar aqui como uma pessoa que vai atuar como uma espécie de organizador da mesa. Porque não é fácil a gente se mover aqui na plataforma digital, 3D, existe essa dificuldade. Mas nós não vamos jogar uma partida completa. Meu objetivo é só mostrar como que funciona a lógica geral do jogo e tal. E a partir daí, deixa eu ver aqui. Quero ver. Pronto, eu acho que está aparecendo como eu queria, aqui geral. Só a ideia do jogo. O objetivo agora é esperar a galera chegar. A gente já tem uma mãozinha aqui, que eu sei que essa mãozinha é do Ícaro. Ó. Vocês vão ver a minha tela, então eu atuo quase como se fosse o câmera. Além de ser a pessoa que vai aqui mediar a oficina, né? E eu também vou atuar como câmera. Então já temos aqui o Marcos da Ladeira. Já apareceu a mão dele aqui, não sei se ele consegue mexer. Se você estiver dentro da nossa plataforma 3D, mexe aí, Marcos. Gente, eu preciso escutar vocês também, especialmente quem está na partida, senão não vai dar certo. Olá, ainda não entrei aqui, a partida está carregando. Vamos falando aí. Eu sou o Marcos. Está carregando também. Tranquilo, então o Marcos da Ladeira entrou no jogo, apareceu aqui a mensagem. Agora eu entrei. Agora eu estou aqui online mexendo a mãozinha. Então, o meu deu uma travada aqui no 90% de carregamento. Não sei se o meu também falou no 90, mas vai. Aqui tá rodando lisinho, né? Vocês conseguem ver aí.
E exatamente porque aqui no espaço eu tenho internet dedicada de 500 mega para isso. Aí eu acho que facilita assim, essa questão. Mas o que acontece? Ó? Essa questão da dificuldade de conexão é uma coisa real. Como é que eu faço isso para não ficar uma coisa muito enfadonha? Né? Para a gente não ficar assim, 20 minutos, entra, cai, entra, cai. Como é que eu lido com isso? Eu penso que essa questão de cair, de você não estar ali no jogo, de você da sua internet ser lenta, como uma questão de desigualdade social que pode ser pensada durante o jogo, sabe? O fato de um estudante ou um estudante apresentar dificuldade, então a ideia é pensar sobre isso, trazer isso, refletir dentro da vivência, né? Então, assim, o que é que eu consigo ver? Com o Marcos da Ladeira, ele já está aqui com a mão no jogo, ele acho que é o participante mais ativo, vai ser aquele que vai ter mais capacidade de ação no jogo, talvez, né? Porque essa questão da exclusão digital faz parte do jogo. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem internet banda larga, ou não tem dinheiro para pagar, ou não tem cabeamento, não chegou na sua rua, você pode ter certeza que você vai sofrer com isso, você vai ficar de fora das oportunidades. Vocês concordam com isso? Concordo, né? Certeza. Por exemplo, ó, tem um instituto aqui no Ceará que oferece vagas de curso, e é aquela coisa, é o primeiro que chegou, 8 horas abre o sistema. Os primeiros que chegaram pegam as vagas, e 9 horas já não tem mais nada, 9 da manhã. Então vocês imaginam como isso é cruel, né? Com quem tem dificuldade de conexão. Vocês concordam? Sim. Sim. Pois é, então aí a gente pensa sobre isso. O Ícaro está com dificuldade, ele entra e cai, mas a gente vai seguindo. Ó. O que acontece? Agora eu consegui entrar. Essa é a nossa... Quem mais está além do Marcos da Ladeira? Carol, eu entrei. A Carol tá... Qual é a sua mãozinha, Carol? É amarela, né? Pronto, eu tô vendo aqui, ó. Eu acho que a Yara não estava com... não conseguiu. A forma de identificar se a pessoa está online, assim, é a mãozinha mexendo, assim, a gente acaba... Eu sou o vermelho aqui, né? E... O que acontece? Eu já vou agora mostrar para vocês, na prática, quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai seguir com o bonde andando. Que é assim no mundo social, né? Por exemplo, eu sempre falo sobre essa questão do tempo como uma coisa crucial no jogo Lutas Simbólicas. Inclusive, quando estamos jogando as partidas profissionais, recomendo até usar um cronômetro para que o turno de cada pessoa só tenha 30 segundos. Porque essa questão do tempo é crucial no mundo social e essa pressão do tempo no jogo, ela traz assim um elemento de êxtase, como fala o Norbert Elias, né, na busca da excitação, ela traz uma questão da excitação assim bem maior. Então vamos lá, eu já vou apresentar aqui para vocês, ó. Antes de começar, antes da galera, porque a galera vai jogar, a gente vai aqui já vai fazer uma experimentação na prática. Mas antes eu tenho que falar brevemente sobre o que é o jogo e como que funciona assim. Aí assim, ó, o Lutas Simbólicas é um jogo de acumulação de capitais, que no jogo tem 3 tipos. O capital social, o capital econômico e o capital cultural. Quando começa o jogo, cada pessoa ocupa um espaço social esse espaço quadrado. Aí o que você faz? Cada pessoa recebe um indicador de cada capital. Você faz esse movimento, ó. Você clica com o botão esquerdo do mouse e você puxa até essa base, ó, como eu estou fazendo. Ó. Aí eu queria que vocês já fizessem. Assim, ó. Pega com o botão direito. Para escolher um de cada cor? Você pega um de cada e você coloca aqui no seu espaço social. Tá. Clica com o botão esquerdo, gente, do mouse. Né? Isso. Vamos fazer assim, ó. Vamos ocupar primeiro as partes de cima, para a gente ficar pertinho um do outro. Fica mais fácil de visualizar. Opa, acho que botei no lugar errado. Ó, se você encostar aqui, ele vai automático. Ele organiza automático. Ah, maravilha. Opa, botei errado.
Ó, eu tô vendo que a Carol tá com dificuldade, vai ajudar ela, viu, Carol? Porque eu, enquanto uma pessoa que organiza a mesa, eu posso ajudar assim, ó, quando a pessoa... Quer dizer, acho que... a Carol tá nesse canto, né, ó. É, tá um pouco difícil mesmo sem o mouse. Fica. Pois é. Mas aí, no caso, eu lhe ajudo no que for possível. O que acontece, ó? O espaço social é o espaço individual de cada um. Eu até costumo dizer, né, que aqui é a filosofia do A, cada um no seu quadrado. É por isso que o espaço social tem essa perspectiva quadrada. Mas como vocês podem ver, ó, aqui no caso, eu já botei para você, Carol, ó, aqui, ó, aqui no... Se você se aproximar, eu já coloquei o seu capital lá, eu coloquei. Obrigada. Aí o que é que eu queria demonstrar para vocês? Ó, que isso é uma coisa bem bacana, porque a gente só começou o jogo, a gente só fez... Quando começa o jogo, nós definimos o capital simbólico de origem de cada pessoa, que eu vou mostrar agora em detalhes aqui no Zoom. Quem que está ocupando esse aqui, ó, esse que eu estou dando esse zoom aqui? Calma aí, eu acho que sou eu. Sou eu mesmo. Pronto, então eu comecei com menos dinheiro que todo mundo. Que vacilo. Pois é, eu dei o zoom aqui para que vocês possam enxergar com mais facilidade, né, de que o Marx da Ladeira, ele veio com esse capital simbólico de origem de 1 ponto de capital social, 1 de econômico e 3 de cultural. Então, vamos ver outro exemplo, né? Eu puxei aqui o meu, eu peguei aqui, ocupei o meio, eu vim com 3 pontos de capital social, com 1 ponto de econômico e com 1 ponto de capital cultural. Então, a gente já vê aqui, né, que isso é até importante destacar, logo aqui de antemão, de que no jogo Lutas Simbólicas tem 2 formas de fazer a leitura do capital. A primeira é a quantidade de pontos que eu tenho em cada capital, e a segunda se relaciona com aquilo que chamamos de volume global de capital, que nada mais é do que a soma de todos, e aqui nós temos 1 mais 3, nós temos 5 pontos de volume global de capital. Aí você define aqui, ó, essa parte superior, você coloca 5 pontos, ó. No caso, se você quiser fazer, Max, é só você clicar e rolar o mouse aqui, para baixo ou para cima, que ele... Show. Vou fazer, deixa eu aproximar aqui a minha tela. Pronto. Aí ele vai colocar 5 pontos de volume global de capital. No meu caso, eu vim com a mesma quantidade de volume global de capital, 3 mais 1, totalizando 5. Só que a gente tem uma distribuição de tipo de capital diferente, né? Enquanto o Marx da Ladeira, ele veio com mais capital cultural, eu veio mais com capital social. Aos poucos a gente pode ver as implicações disso. Nesse caso que era a Carol, que ela caiu, eu acho que ela caiu, ela veio bem equilibrada. Ela veio com 2 pontos de capital econômico, com 2 de cultural e com 2 de social. Então, ela veio ali bem equilibrada, assim, e se destacando com 6 pontos de volume global de capital. Lembrando que essa expressão, volume global de capital, para quem não tem familiaridade, ela é totalmente relacionada com a teoria do autor. E aqui embaixo nós temos o Ícaro, né? O professor Ícaro, que ele veio destacando, veio totalmente destacado. Ele com um capital global poderoso. Ele veio com 2 pontos de social, 3 de econômico e 2 de cultural, totalizando 7 pontos de volume global, que ele já colocou aqui. Então, o que acontece? Ó? Nesse momento, a gente nem falou das cartas de ação simbólica, que são essas cartas maiores, que eu vou já entrar em detalhes sobre ela, nem chegamos nela, e a gente só distribuiu, só definiu o capital simbólico de origem. E mesmo a gente só fez isso, e já podemos identificar a questão da desigualdade. Vocês podem ver que como que o nosso gráfico, né, porque na medida em que o jogo vai evoluindo, a gente vai colocando um capital em cima do outro, e como que os nossos gráficos eles são desiguais e diferentes. Né? E às vezes acontece de ser bem desigual, sabe? De aparecer alguém só com 2 pontos de volume global de capital, ou com 1 ponto de volume global de capital, porque a gente tem um capital simbólico negativo, que ao invés de somar, ele faz retirar.
que isso também faz parte da teoria do autor. Então, o que acontece? Em sala de aula, vamos supor, não dá para jogar assim o jogo sem uma mínima introdução sobre a questão do que é o capital econômico, social econômico. Então, tipo, na medida em que a gente só faz isso, só define o capital simbólico de origem, já dá para a gente ter ali uma discussão. A gente já consegue enxergar ali na prática essa questão da uma máxima do Pierre Bourdieu, que é aquela que ele diz que os capitais simbólicos, eles são distribuídos de forma desigual no espaço social. Então, assim, ó, para quem não tem familiaridade também com a teoria do autor, vale destacar que nós entendemos, assim como o Pierre Bourdieu, de que quando falamos em capitais simbólicos, ele está entendendo todos os capitais e não um tipo especial de capital. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui uma espécie de... nós temos espaço social, né, que é o tabuleiro do jogador, que tem aqui escrito capitais simbólicos, e aqui embaixo fica todos eles. O capital social, o capital econômico e o capital cultural. Isso acontece porque muitas vezes tem esse desentendimento, eu já vi muito isso. Eu já vi uma vez uma pessoa escrevendo assim, ó, para Bourdieu existem quatro tipos de capitais. O capital social, o capital econômico, o capital cultural e o capital simbólico. Aí quem escreveu isso nunca entendeu nada de Pierre Bourdieu, porque ele jamais ia engessar a teoria dele em dizer que só existem esses 4 tipos de capitais e tal. Então, tipo, o Lutas Simbólicas, ele vem para trazer para tentar tirar esse desentendimento de que o capital simbólico, ele é um tipo especial de capital. Inclusive, eu até demonstro isso na prática. Basta no livro, né? Basta vocês irem no livro Meditações Pascalianas, do Pierre Bourdieu, que é o último capítulo, o último tópico do livro, que se chama assim, os capitais simbólicos. E lá ele fala de forma bem clara de que o capital simbólico não é um tipo especial de capital, porque todos os capitais são simbólicos. Toda essa dominação do dinheiro, ela tem o seu aspecto simbólico, tudo é inventado. O dinheiro é papel impresso e que a gente se convenciona de que aquilo ali tem um valor simbólico. Então, tipo, o jogo ele traz essa perspectiva. Então, isso... Por que eu fiz essa introdução? Para a gente perceber o quanto que isso é fino, sabe? Essa questão, assim, o quanto que isso foi bem pensado nessa ideia, né? De tentar tirar... Logo de antemão, logo no início do jogo, a gente já tira um grande desentendimento da teoria do autor. Inclusive, esse texto que eu falei, né, que diz assim que para Pierre Bourdieu existem 4 tipos de capitais. Não é assim. Como eu falei desde o início, ele fala do capital jurídico, do capital político. Inclusive, nós estamos pensando também, posteriormente, uma versão do Lutas Simbólicas que vai se chamar, um novo jogo que vai se chamar Lutas Simbólicas Elite, em que, ao invés de manipular só o capital econômico, cultural ou social, vocês vão manipular também outros tipos de capitais, como capital jurídico, capital político, e outros tipos, e outras ideias, porque isso ainda está em produção. Isso ainda está em criação no nosso estúdio de jogos. Então, tipo, esse Lutas Simbólicas Elite... pessoal da próxima disciplina aí. Não, a disciplina em seguida dessa que eu dou é Elites e Poder Político. Sim, pois é, a gente tem que pensar, porque o jogo da Elite não é um jogo só de acumular ali o certificado escolar, né? É um jogo muito mais denso, muito mais específico, que a gente tem que mergulhar nele. E a gente tem muitos planos para Lutas Simbólicas, eu já falei aqui vários planos, inclusive uma expansão para esse jogo que vocês estão vendo aqui, que se chamará Lutas Simbólicas Poderes, que eu vou já falar mais especificamente sobre isso quando eu estiver falando das cartas de ação. Então, só para finalizar, só teve tempo de distribuir os capitais simbólicos no espaço social, e vai ter que guardar as cartas porque já acabou a pequena aula de sociologia. Mas só isso já traz um potencial para, na próxima aula, as pessoas já vão pensar diferente, elas já vão ter uma visão diferenciada, mais objetiva ou mais lúdica sobre essa questão dos capitais.
Então, eu quero trazer aqui a questão eu vou falar agora sobre as cartas de ação, que são essas cartas maiores, as cartas cinza, né? As cartas de ação, vou mostrar aqui brevemente, vou trazer aqui, vou virar 3 modelos, para que vocês possam ter para quem nunca viu ainda, possa ter uma ideia mais ou menos ampla sobre o que são essas cartas e como que elas funcionam no jogo. As cartas de ação nada mais é do que as cartas de oportunidade, são as nossas formas de agir no mundo social. Isso em termos de jogo, isso em termos de jogabilidade. Mas em termos de teoria, as cartas de ação, em termos de ensino de sociologia, nada mais é do que as cartas onde teremos ali as reflexões, é onde tem toda aquela densidade crítica, né? Porque as reflexões puxam isso, o nome da carta, das ações puxa isso, as reflexões que citamos também puxam isso. Vocês vão já ver na prática como é que funciona. Então, essa é a carta, né? Ela adota um modelo assim bem padrão, com o título da carta em cima, aqui a ilustração no meio e aqui embaixo a instrução da jogabilidade, que está aqui na ação, e a reflexão. A instrução da jogabilidade vem primeiro do que a reflexão, porque eu acho que no mundo social é assim. Primeiro a gente age, depois a gente reflete, né? Por isso que a instrução da jogabilidade vem em cima e a reflexão embaixo. E, assim, né, vocês podem ver, né, de que, falando já assim mais abertamente, de que o título das cartas puxam ideias do autor, ou de autores que ele cita, ou de autoras, como aqui nessa carta, né, nós temos esse exemplo dessa carta de ação, chamada Verdade Sadia do Povo, que nada mais é do que uma reflexão do Pascal, que o Pierre Bourdieu retoma e por isso está aqui. Então, assim, ó, aqui a gente está falando de Pascal, de Blaise Pascal indiretamente, citando aqui com reflexão não do Pascal, ou do Pierre Bourdieu, mas do russo Passa-Pulso, que não sei se vocês conhecem, mas ele é... Como é o nome, gente, do grupo dele mais conhecido, sem ser a carreira solo? Baiana System? Exatamente, Baiana System. Então, essa música, ela, de alguma forma, ela está citada aqui porque é uma música crítica. Não sei se vocês conhecem essa música da carreira solo dele, mas eu vou até falar, já que eu estou falando sobre essa questão da reflexão e da música, né? Aqui nós temos aqui um outro exemplo, né, do lado, que é Legião Urbana. Uma reflexão do Legião Urbana. E aqui do lado nós temos a Nina Simone. Eu trouxe 3 exemplos bem musicais. Então, eu tenho que falar disso nesse momento. De que o Lutas Simbólicas, ele também acompanha essa questão musical. Então, muitas vezes, eu já fiz essa oficina de jogar o jogo escutando as músicas que são citadas aqui, né, que são mais de 20 canções. E isso acaba sendo bem potente, porque essas canções elas foram escolhidas a dedo. Aqui eu tenho mais exemplo, né, de música, viu? Aqui apareceu The Doors e tal. E deixa eu trazer aqui um outro exemplo para vocês não entenderem, não achar que só tem música aqui, né? Aqui no caso, né, nesse outro exemplo, eu trouxe o crioulo, uma reflexão nós trouxemos, né, uma reflexão do crioulo. Moeda é religião que alicia. E aqui é Rousseau. Então, temos a filosofia também, para quem gosta da filosofia pura mesmo, assim. Nós não temos só a galera musical e temos o equilíbrio, né? Nós temos, assim, de todas as cartas, de todos esses modelos de cartas que tem aqui, né, que são diversos, nós temos um equilíbrio de manter 30% de pessoas no campo das artes, 30% da reflexão mesmo teórica, e 30%, não, no caso é 30% do ramo da música, 30% de teóricos e 40% não, no caso é 40% para música, 30% de teóricos e 30% de poetas e poetisa e da literatura, do ramo da literatura. Por que eu estou reforçando isso? Porque essas citações ela tem a ver com a ideia da intertextualidade,
da relação, assim, da gente dizer que o objetivo do Lutas Simbólicas não é só, tipo, fazer com que a pessoa conheça Bourdieu, mas também chegue nesse livro específico do Rousseau, nessa reflexão da Vandana Shiva, que está aqui citada, ou no caso aqui, né, George Orwell, questão da literatura mesmo, né, do romance ficcional. Então, tudo isso a gente quer fazer com que o jogo se relacione com essas coisas críticas, né? São potentes armas críticas, a música, a literatura. Aqui nós temos Caetano Veloso. Aí, assim, ó, no caso, quem usa Spotify, né, foi bem cancelado agora, mas quem usa Spotify, nós temos uma playlist do Spotify que tem todas essas músicas organizadas lá, para você não precisar ir buscar uma por uma. Então, às vezes dá certo, assim, você aciona ali a nossa playlist e vai jogando. Então, assim, de forma geral, essas são as cartas de ação, né? Eu quero só vir aqui embaixo, né, para falar uma coisa da jogabilidade do jogo, que isso é importante, né? Que o Lutas Simbólicas, ele funciona a partir de uma certa jogabilidade, e as cartas de ação, elas são cruciais para ativar e entender essa jogabilidade. Então, o que acontece? Vocês podem ver, aqui eu vou dar um zoom bem específico, bem profundo, que as cartas de ação, elas têm esse selo, que nós chamamos aqui de selo, né? Que vocês já podem ver aqui embaixo, que são 3 selos específicos. Lembrando que esses itens que tem aqui embaixo, eles servem para você explicar o jogo, eles não têm uma funcionalidade, mas ajuda a explicar, porque tem todos os elementos aqui que a gente precisa trazer para explicar as regras do jogo. Então, aqui nós temos os 3 selos, né? E esse selo, eu quero até trazer a ajuda da galera aqui que ainda está em jogo, pessoal, ó. Vou botar vocês aqui para me ajudar, ó. Eu quero que vocês me ajudem revelando que selos são esses. Para isso, basta clicar aqui no selo e apertar a tecla F de flip, F de virar. Então, eu acho que quem está em jogo ainda? O Ícaro e o Max da Ladeira. Eu tô aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aqui das cartas já do social. Aqui. Aí eu quero que vocês façam isso, que vocês cliquem e apertem F. No caso, o Max pode me ajudar, ele já está aqui. Você vai clicar em um deles e vai apertar F, que vai revelar o nome do selo. Tirei o selo de investimento. Tem o selo do investimento, que é esse símbolo, ó, que está aqui, ó. Então, toda carta de ação que tem esse selo, aqui é o selo do investimento, mas o selo específico que tem agora aqui do boicote estético não é do investimento. Qual é? Vamos ver qual é o selo, ó. Vira aqui, ó. É o cultural, entendi. Não, o selo, ó. Vamos virar. Tá igualzinho. Selo de individualidade. Eu vou já explicar o que funciona isso. Eu vou virar esse, ó. Esse selo é o selo, eu mesmo vou fazer, ó. Selo de iniciativa. Acho que vocês conseguem ver aí, ó. E aqui, o selo de investimento. Existem esses 3 tipos de selo diferente. O selo de individualidade, o selo de investimento e o selo de iniciativa. Toda carta de ação tem um desses 3 selos. Ah, Daniel, o que é isso? Na prática, nada mais é do que a questão do turno. Qual o momento que você pode usar essa ação. As cartas que têm o selo de individualidade significa que você só pode realizar essa ação no seu turno. Então, quando você tem esse selo, né, que só tem aqui um selo de uma pessoa, você só pode realizar essa ação no seu turno. Por outro lado, nós temos esse outro selo, que é o selo de uma pessoa assim meio aqui se projetando para frente e tal. Esse é o selo da iniciativa. As cartas que tem esse selo, carta que tem esse selo de iniciativa, pode ser realizada a qualquer momento do jogo. Isso dá uma vantagem estratégica muito interessante que o jogador ou a jogadora tem que saber usar. E por fim nós temos esse outro selo, né, que é o selo de investimento, que é esse selo aqui, ó, que as cartas que têm esse selo, elas precisam estar investidas no espaço social para ter efeito, ó, porque vocês podem reparar que nós temos aqui desse lado o medidor do capital e aqui nós temos esse espaço de investimento.
como é que funciona? Deixa eu ver se eu encontro uma carta de investimento rápida aqui para mostrar para vocês. Tô aqui. Pronto, encontrei. Ó. Vou botar aqui. Aí, ó, a carta, vou mostrar aqui, ó, no Zoom, inclusive. A carta que tem esse símbolo de investimento, como aqui, ó, vocês podem ver, ó, que não dá nem para vocês esquecer, porque é o mesmo selo que está aqui no jogo, no tabuleiro. Ó. As cartas que tem o selo de investimento tem que estar investida no espaço social para ter efeito. No caso, você só pode fazer 2 investimentos simultâneos. Você não consegue fazer mais do que 2 investimentos, mas eu vou já explicar como é que funciona essa questão da lógica do investimento e tal. Mas só mostrando esse exemplo aqui para vocês, ó. Nesse exemplo, essa pessoa ela está investindo em 2 ações. Ela está investindo no poder simbólico e aqui ela está investindo na concentração de capital. Ela pode investir porque a carta tem o selo do investimento. Então, tem que ficar atento aos selos, porque isso faz parte da estratégia do jogo. Eu já vi muita gente passar batido o jogo porque esqueceu que tinha uma carta que tinha um selo de iniciativa na mão. Esqueceu, passou batido. É como no mundo social. Não tem como voltar atrás e fazer a oportunidade de voltar. Às vezes é bem cruel mesmo, assim. Então, outra coisa importante que vocês têm que destacar, você tem que perceber, é que, além dos selos, as cartas elas se dividem em tipos. Nós temos as cartas de subversão, né? Aqui nesse exemplo, né? Nesse exemplo aqui que eu trouxe, no caso é a carta boicote estético, que é uma carta subversão. Mas nós temos outros tipos, e eu agora vou pedir a ajuda do Max de novo para me ajudar a virar aqui, ó. Os tipos de ação, né? Que a gente tem umas informações importantes, ó. Clica e aperta F de flip. É o subversão, né? Ele vai logo na subversão, ó. 24%. O que significa isso? Ó? De que nesse deck aqui, no nosso deck de carta de ação, que nós temos 100 cartas de ação, nesse deck, 24% das cartas são ações subversivas, ou a carta de subversão. Vamos ver outra. Marx. Vamos ver Dogma. Ele vai no Dogma, com as ações dogmáticas. 20% das cartas são as ações dogmáticas. Isso é uma informação quase que de bastidor do jogo, mas que se você souber utilizar essa informação, dá para fazer muita coisa sobre isso no jogo. Porque é basicamente a quantidade de carta que tem desse tipo, né? Nós temos 24% das cartas subversão, 20% dogma. Vamos ver o resto. Vamos ver pela ordem. 50%. 50% das cartas são cartas ordem ou ações ordinárias, né? É até meio lógico você perceber isso, né? De que as ações ordinárias são as mais comuns, né? E por fim, ficou aqui a virtude, vamos ver. 6%. As ações virtuosas são as mais raras, mas existem. O Pierre Bourdieu até comenta isso quando ele está discutindo sobre a dádiva e a generosidade, em que ele diz, né, de que uma certa dose de generosidade no mundo é matematicamente provável que exista e existe nas sociedades, né? E ele está falando, na verdade, do ato desinteressado. Um texto que eu gosto muito, assim, que eu recomendo. É possível um ato desinteressado? É uma pergunta que ele faz, que é o nome do texto. E eu recomendo para quem não conhece, assim. E é isso, tipo, as cartas de ação, elas têm eles se dividem dessa forma, né? A outra coisa também importante destacar é que vocês podem reparar que aqui no canto inferior da carta, a gente tem tipo um ícone, que é um ícone como se fosse uma pequena medalha. Vamos ver o que é que significa isso aqui, ó, no nosso... É só virar, ó. Virar a medalha? Me ajuda. Qual que é a da carta? Calma aí. O F. Clica na medalha e aperta F de flip. Ah, tá, mas ele vai virar... Opa, desculpa. Ele vai virar a carta certa. Não, a gente já está nessa medalha, já estou mostrando. É a 3. Vamos lá, ó. As cartas que tem essa medalha nível comum. 3 significa que é uma ação simbólica comum.
Que no caso é essa carta que a gente tirou. Né? Esse exemplo é uma ação simbólica comum. Agora 2. Incomum, que quando tem o 2, e o 1, né, meu óbvio, é a ação simbólica rara. Uhum. Então, vamos ficar de olho, porque muitas vezes, né, aquela ação simbólica ela não se repete. Tem algumas cartas raras e faz sentido a gente perceber isso, como é que funciona na prática. Então é isso, ó, vocês já estão expert nas cartas de ação, vocês já conseguem decifrar ali, entender, né, fazer toda a leitura. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como é que funciona na prática 1 ou 2 turnos, porque a gente já está com o horário assim bem esticado e eu não prometi uma partida completa, né? Mas prometi que vocês iam saber jogar. Então, a gente vai ter que fazer isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar para vocês como é que põe a carta na mão. Porque as cartas de ação, quando começa o jogo, depois que você define o capital simbólico de origem, gente, eu tenho até que falar disso, assim, ó, que eu esqueci só de falar uma coisa. Que aqui vamos no exemplo, né? Quem começa é o Ícaro, porque ele tem o maior volume global de capital, ele tem essa vantagem. E ele também tem a vantagem de dizer como é que vai funcionar a rotação do jogo. Então, imaginando que isso aqui é um círculo, ó, A, B, C, D, E, F. Então, se a gente seguir essa lógica, o Ícaro está aqui, ó, no canto A, B, C, D. Ele está no canto D. Então, como é que vai funcionar essa lógica de rotação para assim, ó, a gente imaginar quem vai ser o segundo que vai jogar? Então, o jogo vai rodar à direita ou à esquerda, Ícaro? Pode ser a esquerda. Isso aí, esquerda. Então, vai ser, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tudo bem? Entendido? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o Ícaro começa... Eu caí, Daniel, e não consegui voltar mais. É a Carol que tá falando. Não tem problema. Então, você é aquela participante que, exatamente pela questão da dificuldade, você não conseguiu nem entrar no jogo. Imagina quantas pessoas no mundo social não conseguem nem começar os jogos. Sim, tá carregando aqui já há um tempão e não volta para a tela. Pois é, então isso, ao invés de imaginar assim, a Carol não vai ter nenhuma participação no jogo porque ela não está... Vamos aproveitar essa oportunidade para refletir sobre isso, sobre a exclusão do jogo social. Então, essa é a dica que eu dou. Aí, o que a gente vai fazer? Ó? A gente já definiu como é que começa, né? Quem é que começa, que é o professor Ícaro. E eu tenho que mostrar para vocês como é que você coloca a carta na mão. Olha, eu vou me ensinar para vocês, assim, porque muitas vezes as pessoas se confundem, mas é assim, ó. Você vai tirar uma carta, você bota na mesa, aí você puxa assim, ó, até a barra aqui, ó, até esse momento aqui, ó, em que a carta vai ficar meio pequenininha. Aí vocês podem ver que apareceu até uma luz vermelha no canto da barra inferior. Quando eu soltar, ela vai estar na minha mão, ó. Então, o que acontece? Teoricamente, vocês já não vê. Então, essa é uma forma de botar a carta na mão, ó. Puxa até a barra aqui, até a barra inferior do Windows e a carta entra na mão. Existe outra forma de colocar a carta na mão, que é quando você tem dificuldade, que é assim, ó, você clica aqui com o botão direito do mouse, aí tem a opção Draw Up To, aí você vai clicar em 3, aí vai aparecer 3 cartas na sua mão. Vou mostrar aqui, ó, como é que funciona. Ó. Que essa é a maneira mais fácil. Clica com o botão direito do mouse nas cartas de ação, clica na opção Draw Up To, aparece um radial de informação com 1, 2 e 3. Eu vou clicar em 3. Vai aparecer 3 cartas na minha mão. Eu quero que vocês façam o mesmo. Quem ainda está em jogo, coloca 3 cartas na mão. Beleza. Pronto, coloquei. O Marcos da Ladeira colocou. Você pode acompanhar aqui, ó, quantas cartas tem na mão. E o Ícaro está colocando. Pronto, o professor Ícaro já conseguiu. Ele vai começar o jogo, né? Porque ele tem a vantagem. Então, vou explicar para você como é que funciona. Gente, a gente já está assim no momento mesmo quase final da explicação, que é a questão de como que funciona o turno. O turno de lutas simbólicas, ele funciona assim. Cada pessoa tem 3 cartas na mão, mas você não joga todas as cartas. Você tem que, no começo do seu turno individual, cada pessoa, no começo do seu respectivo turno, começa descartando uma carta que você não quer, está na sua mão.
Mas assim, ó, isso aqui é importante de dizer, eu acabei esquecendo, ó, que isso muitas vezes a pessoa tem dificuldade, porque ela está com a carta na mão e a carta fica pequena. Mas se você apertar o botão Space do teclado, aí você consegue dar zoom na carta que está na sua mão e ver melhor. Porque o que é que eu quero que vocês façam aí, ó? Eu quero que o Marx e o Ícaro leiam as cartas que tem na mão, porque vocês vão precisar fazer isso. Você lê e aí não diz a carta que você tem na mão para se familiarizar. Aí eu vou explicar como é que funciona o turno. Que é bem simples, gente. O turno do Lutas Simbólicas é a coisa mais simples do mundo. A gente tentou até tornar mais complicado, mas não, a gente vai se aproveitar dessa simplicidade. Então, você já conseguiu minimamente ler suas cartas, Ícaro? Sim. Então, pronto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma ação simbólica que não vai ter efeito de jogo, é aquilo que a gente chama de fase da renúncia. Você vai renunciar a ela colocando aqui na pilha de amnésia. Você vai jogar ela aqui na mesa. Como é que você joga? Você segura na carta e só joga na mesa. Ó. Faz esse movimento. Que a carta vai para a mesa. Ó. Segura na carta, segura o botão esquerdo do mouse e puxa. Ó. Que aí vocês conseguem ver, né? Então, eu quero que você escolha uma carta que você não vai usar, que você não quer, e você vai jogar ela na mesa. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer, mas como é que ganha o jogo? Isso é importante, né? Para você poder se orientar. Mas ganha o jogo a primeira pessoa que fizer 10 pontos em 2 tipos de capitais diferentes. Então, tem que ser 10, 10 em 2 tipos de capitais. Então, o Ícaro, ele escolheu aqui, ó, a carta Redes Familiares Oligárquicas, ele jogou na pilha de amnésia e não tem efeito. Por que a pilha de amnésia? A pilha de amnésia é a pilha de descarte dos jogos, mas a gente chama de pilha de amnésia porque o Pierre Bourdieu fala sobre essa questão da amnésia, do esquecimento. Ele tem uma reflexão importante na teoria dele sobre hábitos, porque falar de hábitos também é falar de esquecimento, sabe? Falar de ilúzio também é falar de esquecimento. Então, por isso que a gente reforça isso para não passar batido, né? Então, é isso. O que acontece? Ó? O professor Ícaro, ele descartou uma carta, ele tem 2 que a gente não sabe ainda. Aí, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó, porque o que ele vai fazer agora? Depois que você descarta uma carta da mão, você tem 3 atos simbólicos que você pode fazer com a carta, que eu vou mostrar aqui. Ó. O primeiro ato simbólico, ele tem a ver com realizar a ação. Então, das cartas que sobraram na mão dele, das 2 que sobraram, ele pode realizar as 2, se ele quiser. Ou também ele pode realizar um outro ato simbólico, que é segurar a ação, ou segurar a carta para usar em outro momento. Isso é bem estratégico quando você tem uma carta boa, mas não pode usar no momento, uma ação boa. Ou ele tem o terceiro ato simbólico, que é o de descartar a ação, que ninguém é obrigado a realizar nenhuma ação que passa pela sua mão. Então, tipo, você pode simplesmente descartar e o que acontece? Ao final do seu turno, quando o Ícaro decidir terminar o turno dele, ele vai receber uma quantidade X de carta para ficar com 3 cartas na mão. Então, ele tem 2, ele vai decidir se ele vai realizar a ação, se ele vai segurar para usar em outro momento ou se ele vai descartar. Então, você já tem que decidir agora. Então tá, eu vou realizar Ele vai realizar, ó. Então, uma ação. Tudo bem, então para realizar você tem que mostrar na mesa, você tem que descer a carta para que a gente tenha totalmente clareza de que você tem aquela oportunidade na sua mão. E é de investimento. Então pode botar na mesa, pode colocar no investimento, estamos aqui. Pronto, então o professor Ícaro investiu na Batalhas Aristocrática, que é uma carta que diz assim, ó, invista nessa ação no seu espaço social. A partir do seu próximo turno, a partir do próximo turno do professor Ícaro, uma vez no turno dele, ele poderá acumular um indicador de capital social. Com reflexão de Norbert Elias, que não dá para ler aqui, porque senão a gente vai passar várias horas aqui, mas... Fica aí, o professor Ícaro investiu na batalha. Ele tem mais uma ação que ele tem que decidir qual é o ato simbólico que ele vai fazer. Eu vou guardar. Pronto, então ele vai segurar a ação
O que acontece? Quando ele decide segurar ação, ele está encerrando o turno dele. Então, ele recebe mais 2 cartas de ação para passar a vez, para completar 3, né? Aí, professor Ícaro, se você for, qual é o método que você vai usar para botar a carta na mão? Eu vou no botão esquerdo ali, né? Então, você coloque 3, ó. Clica no botão esquerdo, coloca em Draw Up to, pode colocar 3, que você não vai ficar com 1 mais 3, você vai ficar com 3. Boto 3 e ele vai me dar 3? Vai ficar 3, ele completa a mão. Ah, entendi. Mesmo que eu tenha ficado com 1, ele completa. Então, o professor Ícaro, a gente pode, para não ter essa questão da enrolada, né, a gente vê ao vivo que ele já tem as 3 cartas na mão, ele passa a vez. Então, a gente vai para o Marcos da Ladeira. Espero que agora é com vocês, Beleza. eu não vou mais explicar, viu? Então, beleza. Agora eu vou jogar fora. Vou descartar essa carta aqui. Nós chamamos de renunciar. O verbo é renunciar, se a gente for. Tá viu? certo. Vou renunciar à ação morte social. Isso, porque ela só dá para jogar no meu turno. E Você tá no seu turno, viu? eu sei. Mas eu tenho que descartar de qualquer jeito, né? Todo mundo tem que renunciar no início do turno, a não ser que você comece o turno com uma carta de ação simbólica na mão. Se isso acontecer, você pode optar por realizar aquela ação. Tudo bem? Ah, tá. Agora entendi. Perfeito. Bom, eu vou segurar a ação e vou comprar uma carta. Pronto. No caso, 2. Porque você termina com 3 cartas. Não, bom. eu segurei. Você vai segurar as 2, é isso, né? Isso, vou segurar as 2. Tranquilo. Então. Pode apertar. É o 3 que eu aperto? 3 que você vai só completar. Ó. Você pode ver, ó. Pronto. Pô, beleza, tu completei. Agora é minha vez. Eu vou fazer o meu turno. Eu vou começar descartando na pilha de amnésia a morte social e vou realizar a ação espírito do cálculo. Você poderá acumular um indicador de capital econômico. Então... Calma aí, antes de você usar essa ação, eu vou usar a minha ação. Nossa, já até imagino. Usei aqui, ó, ridicularização dos pedantes. Por que ele está fazendo isso? Porque a ação ela tem o selo da iniciativa, né? Isso, mesmo se vocês não lembrar, aqui no ícone de jogabilidade a gente explica. Realize esta ação em qualquer momento, para não esquecer. Anule ou descarte uma ação do tipo ordem. Então, eu tentei fazer a espírito do cálculo, que é uma ação tipo ordem, mas o Marcos da Ladeira me ridicularizou, né? Em resposta... E o que acontece? Ele anulou minha ação vai para a pilha de amnésia e não tem efeito. Mas vamos aproveitar para ler, porque essa ação, né, de bloqueio ela é tão importante assim, porque quando você entende a lógica do jogo, você domina o jogo. Quando você entende essa questão de que o jogo ele tem que ter essa iniciativa, e talvez não só a luta simbólica, mas talvez até o jogo da vida real. Vamos ler a reflexão do Lima Barreto, Marcos? O brasileiro é vaidoso e guloso de títulos, ocos e honrarias chocas. O seu ideal é ter distinções de anéis, de veneras e de condecorações e andar cheio de dourados. Pois é, uma reflexão bem potente aí do Lima Barreto. E fica o convite, né, para a gente mergulhar na obra do autor, especificamente. Acho que mesmo no ensino médio, alguma coisa me diz que, ao experimentar lutas simbólicas várias vezes, a pessoa, uma hora ou outra, pode chegar no livro do Lima Barreto, sabe, para tentar ver o resto da citação. Alguma coisa me diz que isso é bem potente. Então, a ridicularização dos pedantes vai para a pilha de amnésia do Max, eu já coloquei aqui, ó. Valeu. E é minha vez, eu ainda tenho uma carta na mão, né, que eu vou realizar, que é a distâncias sociais. Estou dando zoom para vocês acompanharem, né? Observe a sua... Ai, não, calma, peraí. Tenho que ver aqui... Nossa. Pois é, o que acontece?
essa carta eu não tenho o capital específico para usar, eu vou provar, né? Porque ela diz, ó, observe a sua quantidade de pontos de capital social e cultural somados. Se a soma total desses dois capitais chegar ao menos 5 pontos, eu vou poder acumular 2 indicadores de capital econômico. São as distâncias sociais. E, no caso, eu tenho 3 mais 1, eu não chego a 5 pontos, somando o capital social e o capital cultural. Então, o que acontece? Nas regras oficiais, quando você vai tentar realizar uma ação que você não tem um pré-requisito, assim, ó, valendo mesmo na Olimpíada, você perdeu. Perdeu a ação, e eu vou fazer isso agora, nesse momento também, para vocês verem como é que funciona. Então, eu recebo 3 cartas e passo a vez. Aí, no caso, ela não voltou, né, aqui, então vamos para o Ícaro. Tá. Aí eu começo descartando, né? Só fazendo mais um comentário, né, porque o Ícaro ele tem agora 4 cartas para manipular. Ele tem as 3 cartas de ação e tem o investimento. Aí precisa fazer uma breve explicação. Mas funciona assim, ó. Depois que você renuncia uma ação, você pode usar as suas cartas em qualquer momento. Você pode começar pelo investimento ou pelas cartas da mão, tudo bem? Ou pode começar pelas cartas da mão e depois o investimento. E pode nem usar o investimento. Muitas vezes as pessoas até esquecem, sabe? Sim. Então, eu descarto vou descartar artes de vanguarda aqui. Opa. Vocês podem jogar a carta de qualquer jeito na mesa que eu organizo, tudo bem? Tá. E aí, o meu investimento eu ganho agora nesse turno, então? Vamos lá. O Ícaro vai realizar o investimento dele. É até importante, porque tem esse ícone aqui que eu não falei dele, ó. Mas esse ícone nada mais é do que um sinalizador de que você já usou esse investimento no turno. É só um sinalizador para lembrar. Então, o que acontece? Ele vai receber um indicador de capital social. Vou pegar lá, então. Você pega lá do mundo social. Ó. Você pega e arrasta. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Aí, nesse momento, eu tenho que explicar uma coisa. Deixa eu até organizar aqui para você, ó, Ícaro. Porque é o seguinte, ó. Os capitais, eles vão sendo sobrepostos um sobre o outro para dar aquela aparência de gráfico. Essa é a ideia, né, por trás. Aí, o que acontece, ó? No tabletop, as cartas, elas costumam empilhar uma dentro da outra, ó. Tá vendo? A não ser que a gente lacre a carta no tabuleiro. Como é que a gente lacra? Por exemplo, ó, quando você lacra a carta, você não pode mexer nela, ela fica presa. Como é que você lacra? Você clica na carta e aperta L, ó. Aí vocês vão ver vão ver um cadeado fechando, então não tenho mais acesso, ela está presa. Então, lacrar os seus capitais é bem legal para poder organizar. Ó, lacrei, só apertar L de lacrar. Então, a partir de agora, você pode empilhar um capital em cima do outro, e eu até dou essa, por exemplo, para quem está sei lá, quem tem toque, gosta de extrema organização, não gosta de ver o capital assim, por exemplo, né? Ou assim, por exemplo, sabe? Olha que coisa bagunçada, né? Não é legal. Então, tipo, como é que você empilha assim para ele organizar, para você colocar de forma bem específica? Ó. Você seguia pela sombra. Repara que eu estou mexendo aqui no capital e tem uma sombra. Tá vendo? Vocês conseguem reparar? Então, na medida que eu alinho essa sombra aqui, ó, se eu soltar, pronto. Ó, tá totalmente alinhado. Aí eu clico no capital, aperto L de lacrar. E vocês viram o que aconteceu, né? Apareceu um capital aqui, bem exclusivo, que é o Meta Capital, que eu não tinha falado dele ainda, mas é um capital, assim, bem raro e exclusivo. E o Ícaro já veio com essa distinção. Já soma aqui, ó, já vai para 11 pontos de volume global de capital. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o Ícaro está bem diferenciado, vocês concordam? Pô, professor, assim vai ganhar da gente. Pois é o capital social, né? Foi mal. E ele ainda tem carta de ação. Vamos ver quais são os atos simbólicos que ele vai realizar aí, ó. Das cartas que estão na mão dele, que tem 2, que a gente sabe.
Eu vou realizar a ação. Vamos lá, então. Opa, Vai realizar, então, bota na mesa. aí, ó. Ação Mundo de das celebridades, ó. Você poderá realizar essa ação se possui ao menos 2 pontos de capital social. Acumule 2 indicadores de capital social. Então, o professor Ícaro já tem 6 pontos de capital social, tá bem distinto mesmo aqui no capital social, e vai receber mais 2 indicadores. Pessoal, o que é um indicador? Cada carta dessa é um indicador, tudo bem? Então, ó, vamos lá, Ícaro. Eu gosto até de fazer assim, ó, eu coloco aqui, aí você vira para dar aquela emoçãozinha. Vamos lá. Finalmente a justiça. Vamos ver o outro. Vamos ver o que tem aqui. O que revela. Tchan, 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 tchan. Nossa. Esse professor vai ganhar o jogo em 2 turnos. Não, aí no caso eu vou lutar para que isso não aconteça, porque seria o fracasso do protótipo, né? Eu não vou permitir isso. A gente tem que agir, viu? É o momento de unir. É isso mesmo. É isso mesmo? Ele está com 14 pontos de volume global de capital? Estou com 4, 8, 10. É 15. 15. 15, nossa, pois é. Então, mas ele não tem mais carta na mão para sua vez. Então vamos lá. Antes de passar a vez, eu vou jogar essa Portas da Oportunidade. Eu vou comprar minhas cartas aqui, então. Antes de parar, muito bem, eu já percebi que o Marcos da Ladeira é um jogador incrível que já, enfim, Jogador de tabuleiro. Porta das Oportunidades, né? Vocês podem reparar que tem o símbolo da iniciativa, o selo da iniciativa. Realize essa ação em qualquer momento, todas as pessoas recebem uma carta de ação, incluindo o Ícaro. É isso aí. Viu? Então, eu não sei se foi muito bom ele fazer isso nesse momento, né? Deu fiz antes do meu turno, mas não sei. Aí, no caso, assim, a gente tem que pegar de forma manual, dessa forma. Tá. Viu? Ó, tem que fazer aquele... Ó, eu consegui botar. Ah, tá. Eu vou ficar com 4, então? Não, no caso, você vai... Porque o que acontece? O Ícaro já pegou as cartas, né? Era o turno dele. Então, mas então, já que ele pegou, ele passou a vez. Então, ele vai ficar com 4, o Ícaro fica com 4, e agora é a vez do Marx, que também começa com 4. Então, eu vou pegar mais 2, é isso? Não, porque você já... Ah, não, porque você já tinha... Você usou uma, então... Eu tinha uma, eu peguei outra. Você pega mais uma, porque você não completa a mão Se você realizar uma ação de iniciativa, então você não completa ao iniciar o turno, entende? Ah, entendi. Então eu tenho que ficar com 3 na mão. Ao invés de começar com 2, você vai começar com 3. Pronto. Peguei. E o Ícaro ainda não conseguiu botar a carta na mão. Ó, Ícaro, é assim, ó. Clique e arrasta para onde está a sua carta. Arrasta na mão. Agora, lembrando que... Ó, vamos ver, ó. Pega uma, separa uma. Aqui, ó. Bota um aqui e separa. Vamos ver se você consegue colocar... Tá, deixa eu ver. Ó, como é que... Ó, tá aí, tá. Pegando. Aí você arrasta até lá embaixo, onde estão as outras cartas. Deixa ela pertinho ali. Ela vai, tipo, diminuir a carta de ação. Pronto. Consegui. Pronto, entrou. Entendi. Beleza. O professor Ícaro conseguiu. E agora vamos assistir aqui. O que acontece, ó? São 8 horas, eu acho que dá para fazer esse turno e mais outro. Pode ser? Pode. Tudo bem, vamos lá. Você manda. Então, primeiro eu vou jogar aqui a verdade para acumular um indicador. Não, mas aí ela está renunciando, você tem que renunciar. Ah, tá, entendi. Não, então tudo bem. Eu vou renunciar. Calma aí. Se você quiser voltar, eu boto ela na mão e... Vou voltar essa... Eu vou renunciar essa aqui, porque eu não tenho o suficiente. Pronto. E aí eu vou jogar essa daqui na realidade. Pronto, ele vai... Vamos lá, eu vou dar o zoom para que a galera possa acompanhar. Beleza. Marx está realizando a verdade sadia do povo. Poderá acumular um indicador de qualquer capital. Qual é o capital que você vai acumular? Vou acumular o capital cultural aqui, azul. Pronto, então
Vamos lá, vamos fazer aquele tchan, 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 tchan. Vamos ver o que o mundo social vai revelar aqui. Pode virar. Cara. 1, Azar. 6. Ainda é a vez dele. Já botei. Pronto. Agora eu compro 2, é isso? Se você for segurar a ação. Vou segurar. Vou segurar a ação. Então, pega 2. Naquele esquema, né? Como eu já ensinei. Eu vou pegar aqui. Aperta o botão direito do mouse. Draw up to 3. Opa, peguei uma 3. só sem querer. Beleza, prontinho. Então, minha vez, eu vou começar... Como eu estou explicando, eu nem tive tempo de ver minhas ações, mas vamos lá. Eu acho que tem umas coisas legais para fazer. Chegou o momento de mostrar que o professor não vai ganhar no segundo turno. Eu vou começar, vou descartar, vou renunciar a acordos com a realeza. Então, quando a gente renuncia, né, eu nem vejo o efeito. Eu vou realizar essa ação, ó, que ela se chama Lutas contra a Desclassificação, que é uma ação de subversão, ação subversiva, e ela diz, ó, descarte até 2 de seus indicadores de qualquer capital. Após isso, você poderá descartar um indicador de qualquer capital de outras pessoas para cada um dos indicadores que você descartou. Então, eu já estou realizando essa ação, né? Agora, Lutas contra a Desclassificação, que funciona assim, ó. Eu posso descartar esses 2 capitais meu, e isso me dá o direito de descartar 2 capitais qualquer em jogo. Né? Então, tipo, ó, já estou fazendo, já estou executando. Eu quero realizar uma ação de Em resposta. Em resposta. Que? Vamos lá, vamos ver. Se for realizar, é o momento. Negação do veredito. Jogou a carta na mesa. Sim, ó. Nossa, negação do veredito oficial. Uma carta dogma, a primeira dogma, quer dizer, a segunda dogma que aparece. E ela diz, ó, realize essa ação a qualquer momento. Se você não possuir um ou mais indicadores de capital negativo, anule ou descarte uma ação de qualquer tipo. Então, ele usou a negação do veredito oficial para anular, nossa, lutas contra a desclassificação, que causar um estrago nele grande, né? Sabe o que eu ia fazer, né? Eu ia perder 2 pontos para tirar 7 dele, né? Que eu ia mirar no meta capital e nesse 3, né? Ele ia ter o capital dele dilacerado totalmente. O que acontece, né? Na hora certa. O outro eu descartei, então não volta atrás, mas esse aqui anulou, então voltou, né? A negação do veredito vai para a pilha de amnésia do Ícaro, né? Mas eu ainda estou em jogo, sabe? E vamos lá, ainda estou em jogo, e vou realizar essa ação. Vou investir numa ação chamada, que vocês já podem ver, com reflexão de Karl Marx. Imagina aí, gente, ó. É a potência, a ação simbólica rara, né? Essa é rara. Economia da austeridade, de investimento. Vamos ler que é textão, mas é importante, ó. Invista nessa ação no seu espaço social. Eu já investi. Você poderá, uma vez em seu turno, tomar posse de um indicador de qualquer capital de até 2 pessoas que possuam um volume global de capital menor do que o seu. Não poderão ser alvo desta ação pessoas que possuem indicadores de meta capital. Então, a economia da austeridade, como vocês podem ver, é aquela carta que suga o capital da outra pessoa e de que tem menos, né? Só que no caso aqui eu não posso usar no professor Ícaro, porque primeiro, ele tem um volume global maior do que o meu, e segundo, ele tem um meta capital para proteger ele, né? E aqui no caso, né, eu também não posso sugar, eu tô com 4 no caso, né? Eu não posso sugar o capital aqui do Marx, porque ele tem 6, né? Tô com 6 aqui no total. Então, é nesse momento que eu queria demonstrar essa questão de como que funciona a questão da jogabilidade do volume global de capital. Tem várias cartas que você tem que comparar o volume global de capital e isso impulsiona na estratégia. O que acontece? Eu tenho a economia da austeridade investida no meu espaço social, mas eu não posso usar, porque, né? Eu ainda estou fraquinho.
Mas no momento em que eu ficar potente, eu vou poder usar. Eu tenho uma carta na mão que eu vou descartar ela, eu não quero. E vou pegar 3 e passar a vez. Eu não consegui fazer o que eu queria, mas eu tentei, viu? Né? Consegui bloquear aqui, né? Pois é, velho. Agora, então, eu vou descartar uma. Vou descartar essa aqui. Opa, não. Aí, obrigado. E colocar em ação. Realizar a ação. Vou realizar a ação colocando esta carta. Espírito do cálculo, né? Já tentei fazer uma vez, fui bloqueado. Você poderá acumular um indicador de capital econômico. Então, é Vou aquele lá pegar esquema. o econômico. Pega no mundo social. Opa! Aqui. Aí. Vai vir um. Vai vir 4, hein? Olha lá. A torcida o jogo tá justo agora. E assim eu encerro o meu turno, pegando as minhas cartas. Tá certo. E agora sou eu, né? Vou até comentar, né, que eu não ia comentar antes, né, para ele não ter oportunidade, mas ele passou batido a batalha aristocrática, o seu investimento. Porque a carta diz, ó, uma vez em seu turno. Então, tipo, ó, todo turno, no seu turno você pode receber um indicador de capital social, mas vamos lá, eu só vou lembrar quando passar o turno, tá né? Certo, não, tá certo, né? Eu achei tá ganhando, que era uma vez só que 16 pontos, 16 de capital social. Tá bem desigual aí, né, o nosso gráfico. Olha isso, gente. De capital simbólico, o professor a nossa amiga já vou até tirar aqui, vou devolver o capital dela que... Bom, agora sou eu vou descartar não, renunciar a essa operação prática aqui, porque eu não tenho 10 pontos. E eu vou ter que jogar a luta contra a desclassificação no professor. Não, de novo, né? Eu já não vou aqui ler em detalhes. Aí o que acontece? Você tem que decidir se você vai descartar um indicador ou 2. Não, vou descartar 2. 2 de 1. Pronto, aí... Então eu quero usar aqui, ó. Eu te elimino de novo aqui, ó. Não, gente, ó. Como assim, cara? É sério, realmente. É verdade. De subversão ali, exatamente. Opressão repressiva, aí não tem conversa. Ela anula a subversão. É isso. Não pegou. Cara, ele tinha as cartas certas para mim. Então, a última ação minha é colocar aqui a monopolização cultural no quadro do investimento. Muito bom, muito bom. E é uma vez por turno, eu vou poder... Mas só a partir do próximo turno. Ah, tá. Só a partir do próximo turno. Ok, eu vou comprar 3 e passo. Galera tá lendo aí de casa, o pessoal aí que tá só assistindo o gameplay. E o que acontece? A minha vez, né? Aí o que acontece? Vai encerrar aqui, porque a gente precisa conversar um pouquinho, né? Aproveitar pelo menos 5 ou 10 minutos. Mas vou fazer meu turno e depois eu comento. Eu vou começar renunciando esta ação. Vou investir na estratégia de reprodução, que é um investimento, ó. Não vou explicar aqui em detalhes como é que funciona, mas é isso aí que vocês estão lendo, ó. E a imposição, eu tenho uma carta na mão, que é a imposição do gosto legítimo, que eu vou abrir mão dela e vou passar a vez. O que acontece, ó? Eu peguei minhas 3 cartas e passei a vez, porque encerramos. Mas o que acontece? Aqui na Tabletopia, isso eu vou até dar essa oportunidade, a gente pode continuar essa partida, Ícaro. Se você tiver a oportunidade, fica salvo. Se eu botar aqui, ó, back to lobby, como eu vou fazer, ó, para sair, fica tudo salvo para a gente poder voltar e continuar em outro momento. Então, quem sabe a gente pode voltar, seja só a gente para terminar essa partida, ou até ao vivo, transmitido para a galera, viu? Legal. Fica aí
a partida está aqui comigo, salva na minha conta, a gente pode voltar. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas, tem 35 pessoas ainda, né? Num momento assim, bem grande e tal, assim, e é isso, tipo, isso é o Lutas Simbólicas, né? E agora é com vocês. Temos ainda, acho que a gente pode ficar até 8h20, pode ser? Vamos abrir aí para algumas questões. Pessoal que tiver alguma dúvida e alguma questão, pode levantar a mão. O pessoal quer me pegar aí, ó. Agora que eu ia começar a juntar o capital econômico lá, ó, para ganhar o jogo. Mas, né, então, alguém quer fazer alguma questão para o Daniel? Pode levantar a mão ou fazer aqui no chat. A gente tem ainda, né, eu sei que a gente já está no limite do nosso horário. Eu queria parabenizar o Daniel, que eu tive a oportunidade de jogar, né? Dizer que o jogo ficou muito boa, essa distribuição, né, das formas de capital, que é justamente o que o Bourdieu aborda, né? Esse reconhecimento do valor social, né? Essas coisas de atribuir poder. Eu gostei muito, ficou bem... caracteriza bem a disciplina e ficou bem legal as formas como ele conseguiu trabalhar. Depois, até chamar o pessoal aí do chat para jogar uma partida depois da aula. Mais alguém, gente? Eu queria perguntar que ele estava falando que vai ter a versão do Lutinhas Simbólicas, né? Versão até 12 anos, se eu não me engano, que ele estava comentando. Eu queria saber se está disponível ou se está sendo desenvolvido. Estou, Daniel. Acho que ele deu uma Mais saída. uma? Ô, Daniel, o Noah perguntou ali, fez uma questão mais direta. Então, sobre lutinhas sociais, ele ainda está em desenvolvimento, a gente está no início, mas já temos algumas ideias de como que vai ser, e a ideia é que tenha menos texto. Porque, assim, Lutas Simbólicas, essa versão que vocês estão vendo é o 5º protótipo. E o jogo ele foi se complexificando, era bem mais simples no início, e muita gente gostava daquela versão quando era mais simples, não tinha investimentos e tal, era mais dinâmico. Então, a ideia de lançar o Lutinhas Sociais é tentar voltar àquela primeira versão, que o jogo era mais dinâmico, muito mais rápido, a gente tinha uma curva de aprendizagem muito mais rápida de aprender do que esse aqui, que tem algumas miudezas, é fácil, mas exige, né, ali uma certa atenção e tal, entendimento ali dos capitais. Aí o Lutinhas Simbólicas, né, ou Lutinhas, os joguinhos sociais, ainda nem fechamos o nome, mas a ideia é que os capitais eles sejam bloquinhos, né, ao invés de ser carta, vão ser bloquinhos e que as crianças vão empilhar, para dar aquela ideia ali, né, de que eu tenho o capital social, ele tem o econômico, ele tem o cultural e tal, mas ainda está em desenvolvimento, inclusive estamos até atrás de financiamento até para o nosso estúdio também, porque, como eu já falei para vocês, né, da dificuldade do nosso estúdio. Nós estamos num estúdio, né, assim, que é um estúdio independente de produção de jogos. Estamos também trabalhando com a produção de jogos eletrônicos mesmo, assim, daquele estilo 32 bits, Super Nintendo, Zelda, né, com historinhas sociológicas. Então, depois eu posso trazer um jogo nessa perspectiva para experimentar com vocês. Alguns roteiros que estamos produzindo, né, de jogos que traz a temática indígena, por exemplo. A luta indígena cearense já está virando tema de roteiro de um jogo eletrônico, estilo RPG, em que é possível explorar. Então, fiquem ligados e ligadas que muito em breve a gente vai trazer novidades do Lutinhas Sociais, dos joguinhos sociais. Legal, Daniel. Alguém tem mais uma questão só aí para a gente encerrar também, porque eu sei que, né, a gente tem aula depois, eu tenho aula depois, né? Alguém tem mais alguma questão?
Bom, Daniel, só queria reforçar ali, né, no chat teve vários elogios, né, como vocês puderam ver, é um jogo muito completo, um jogo muito interessante, um jeito, né, uma metodologia mesmo, né? É uma metodologia, né, que é muito interessante, né, dá vontade de a gente jogar ali, eu vou querer continuar a partida, viu? Ainda mais que eu estava na frente, né? Se eu estivesse perdendo, eu acho que talvez não ia ter tanta motivação, né, para continuar as minhas ações, né? Mas como eu tô ali, né, com um capital bom de capital social aí, uma rede de relações bem ampla, né? Acho que de repente eu consigo converter isso para um capital econômico e ganhar esse jogo. Mas então, né, gente, de novo agradecer ao Daniel, agradecer todo mundo aí, né, que participou dessa atividade, fiquei muito feliz. É minha primeira atividade como professor aqui da UFV, então contar aí com toda essa presença, é uma atividade tão interessante, Só é muito bom. queria dizer que eu estou disponível para jogar com vocês em outro momento. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, o contato, né, para a gente experimentar em outro momento. E quem sabe quem está em estágio, por exemplo, eu posso chegar junto e experimentar com vocês. Por exemplo, eu fiquei com dúvida de como jogar. Marca comigo, manda uma mensagem. Vou mandar aqui também o contato de WhatsApp telefônico. Ó, pessoal, o Daniel tá mandando ali no chat, e-mail. Não, Daniel, acho que vamos manter contato, sim. Vamos manter contato. Beleza? E estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? Mais uma vez agradecer e dizer que é isso. A gente está meio aperreado, meio correndo, porque, né, a gente teve um momento assim bem intenso, desde 6h30, né? Que eu estou sentado aqui, minhas costas realmente estão doendo já. Estou jantando aqui na frente de vocês. Mas assim, estou disponível para voltar, viu, professor Ícaro? Qualquer coisa, é só chamar. E é isso. Um grande abraço e fiquem bem. Obrigado, Daniel. Viu? Obrigado a todo mundo, né? Valeu, gente. E, né, boa sexta aí para quem acabou a jornada do dia e para o pessoal de Elites, daqui a pouco a gente está lá na disciplina de Elites, gente. Valeu, obrigado pela participação de todo mundo. Professor Ícaro, só mais uma coisa, né?